Beleza, pessoal, a gente está com nossa aplicação criada, rota Hello World criada. Agora a gente vai começar a trabalhar com banco de dados, tá? Para trabalhar com banco de dados, a gente vai utilizar o Prisma ORM. Prisma ORM, o ORM em si, ele faz uma espécie de abstração do banco de dados para a gente. Então, normalmente, quando a gente vai trabalhar com banco de dados, SQL, por exemplo, MySQL, a gente vai utilizar queries, que são consultas no banco, uma linguagem própria do banco, como o SQL, por exemplo, é uma linguagem do MySQL, do PostgreSQL. Então, consulta SQL, por exemplo, um exemplo de consulta SQL seria esse daqui. Deixa eu procurar um por aqui, ó. Por exemplo, select, aí selecionar alguma coisa, from, nome da tabela, enfim. Esse é um exemplo. Por exemplo, select tudo from tabela clientes, né? Só que isso normalmente é um pouco mais complexo de se trabalhar e acaba misturando um pouco as linguagens, né? Então, se eu estou trabalhando com JavaScript, eu vou mudar para SQL. Então, por que não eu mexer com o banco de dados, acessar o banco de dados usando o próprio JavaScript? E o ORM ele faz essa abstração para a gente. Então, ele permite com que a gente escreva consultas usando o próprio JavaScript, tá? E o Prism ele tem uma integração boa com o TypeScript e ele facilita algumas coisas para a gente também, que a gente vai ver em seguida. Então, se a gente vir aqui em Quick Start, vai ter todo o passo a passo para iniciar com o Prisma. Então, ele recomenda criar uma pasta, entrar na pasta, iniciar o projeto com npm init e instalar algumas coisas que a gente vai precisar. A gente já criou essa pasta, entrou na pasta, iniciou o npm e já instalou os projetos, tá? Ele recomenda também rodar esse comando tsc init. Vamos rodar aqui no nosso projeto que está aberto aqui. Eu vou parar o projeto com Ctrl C, tá? Sim, S de sim e npx tsc init. Beleza, aí ele criou esse arquivo tsconfig. Show. Beleza. A gente não precisa se preocupar com ele agora. E agora a gente vai instalar o Prisma rodando esse comando. Beleza? Cadê nosso projeto? Tá aqui. E save dev aqui é a mesma coisa daquele D maiúsculo. E ele também recomenda, ou melhor, já recomenda inicializar o nosso banco de dados utilizando o SQLite. O SQLite é um banco de dados light, como o nome já diz, mas é um banco de dados leve que fica no nosso próprio computador, em um arquivo do nosso computador, e é bem útil quando a gente está trabalhando em desenvolvimento. Como aqui é só para fins didáticos, a gente vai utilizar ele, mas poderia facilmente mudar para o Postgres, para o MySQL, enfim. A gente rodou aquele comando que ele sugeriu, foi esse, tá? Rodando esse comando, ele rodou aqui e criou essa pasta Prisma. Aí nessa pasta Prisma já vem um esquema. Aí nesse esquema ele define algumas configurações e diz que o banco que vai ser utilizado vai ser o SQLite. Se a gente quiser mudar aqui para, por exemplo, Postgres, a gente pode mudar. E aqui na URL a gente poderia colocar o URL do nosso Postgres. Só que no caso do Prisma ele pega essa URL do env. O que é o env? Esse env vem da palavra environment, de inglês, que significa ambiente, variável de ambiente, né? Então essas variáveis de ambiente ficam nesse arquivozinho .env aqui, ó. E o Prisma já cria pra gente com a variável database URL que contém o nosso banco de dados. Então ele está dizendo que o nosso banco de dados ele vai ser um arquivo e vai ficar na pasta do Prisma dev.db. Por enquanto não tem nada. Para ter alguma coisa a gente tem que rodar alguns comandos, tá? Então eu vou limpar aqui o terminal. Vamos ver se ele me diz aqui na documentação. O Prisma ele já recomenda a gente criar o nosso model, né? Então eu vou só copiar daqui e criar um model de usuário por enquanto, tá? Então vou vir aqui e aqui embaixo mesmo eu crio meu model de usuário. Por enquanto eu não vou ter post, tá? Vai ter só um e-mail e um nome. Aí eu indico que o e-mail vai ser único e que o ID vai ser... Eu não quero inteiro não, vou querer um string também. E antes era inteiro porque o ID era auto-incrementado, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, só que eu não quero auto-incrementado, eu vou querer UUID. Ó, eu apago, coloco o mouse aqui e digito com espaço ele me sugere, tá? Ele tem uma integração muito boa com o TypeScript. Quando eu dou Ctrl S, ele salva para mim. Ele salva para mim porque eu defini nas configurações do VS Code e o meu fica formatado dessa maneira porque eu tenho a extensão do Prisma instalado, que é esse daqui, tá? E ele fica formatado dessa maneira. Beleza.
Então eu criei aqui meu usuário. E o que mais que ele fala? E ele fala que a gente pode rodar esse comando npx migrate dev --name e colocar o nome da migração, né? No caso, eu só vou rodar esse comando porque se eu não definir o nome, ele vai pedir de qualquer forma. Então, para mim não tem problema. Ó, ele está pedindo o nome. Entre com o nome da sua migração. O nome da minha migração vai ser create. Vou escrever em inglês, mas vocês podem escrever em português. User table, tá? Beleza? Então ele vai criar aqui o banco para mim. Beleza? Ele está criando e ele já criou. Ele criou aqui o arquivo do banco, que é esse dev.db. Eu não consigo ver esse arquivo porque é um arquivo de banco de dados, do próprio Prisma, enfim, SQLite, né? Mas deu certo. Ele criou também essa pasta migrations, que é onde fica uma outra pasta com a data de hoje e o nome da migration que eu fiz, né? E o que é a migração? A migração é como se fosse versões do banco. Então, tudo que você faz no banco fica versionado aqui. Isso aqui é bom porque outra pessoa pode recriar o seu banco a partir das suas migrações, entendeu? Porque já fica o código aqui, ó. E esse código é SQL. Então, create table user, que vai conter um ID, que vai ter o formato texto, pode ser nulo, vai ser primário, enfim. Só que, ó, eu percebi uma coisa. Ele está criando a tabela user nesse formato, ó, com user com maiúsculo e no singular. Eu não gosto desse padrão, então vou fazer o seguinte, eu vou excluir essa migration, tá? Eu vou excluir esse banco, esse dev.db. E eu vou criar o seguinte, eu quero que meu model realmente ele tenha o nome de user, mas que ele seja mapeado com outro nome. O outro nome que ele vai ser mapeado vai ser users, que eu gosto desse padrão. No caso tem que ser as duas dúvidas. Então, users. Então, eu gosto de deixar as tabelas no banco de dados nomeadas com tudo no plural, tá? Porque vão ser vários usuários que vão ser salvos aqui. E tudo lowercase, tá? Então, caixa baixa. Beleza? Então, eu vou salvar, vou rodar a migration de novo. npx prisma migrate dev. Create users table. Beleza? Então, novamente, ele criou a migration. E agora, ele criou com o nome certo, ó. Users, que era o nome que eu queria. Aí o interessante do Prisma é que ele já vem com algumas ferramentas, né? Que eu preciso instalar, claro, mas que são do próprio Prisma. Então eu vou instalar o @prisma client. Aí com o Prisma Client eu posso fazer o seguinte: rodar npx Prisma Studio. Tem que ser npx porque eu estou rodando o comando do Prisma. Então, rodando o Prisma Studio, acho que precisa instalar também o Prisma Studio, será? Deixa eu ver. É porque eu errei a palavra Prisma. Prisma Studio. Pronto. O Prisma Studio ele é basicamente um visualizador de banco de dados para mim. Então, não preciso instalar nenhuma ferramenta externa, ele já me permite visualizar aqui pelo próprio Prisma, né? Então, ele roda aqui na porta 555, localhost também. E ele me mostra minhas models, né, minhas tabelas que existem, no caso, tabela de usuário. E eu posso criar um usuário por aqui. Então, por exemplo, william@gmail.com, nome William, o ID é automático, então eu não preciso colocar, eu posso salvar. Então, ele criou aqui, o nome ficou nulo. Eu só quero atualizar também, vamos ver se ele atualizou. Eu posso deletar, tá? Enfim. Tenho toda uma visualização de banco de dados aqui. Então o Prisma é bem útil por isso também. E por outras características a mais. Então a gente vai trabalhar com o Prisma para fazer o nosso primeiro CRUD de usuário, tá?